Bom dia, bom dia neste dia maravilhoso que Deus fez para todos nós, para que sejamos felizes, alegres, celebrarmos a sua misericórdia, o seu amor, a sua infinita bondade por cada um de nós e nós possamos hoje louvar essa imagem e semelhança de Deus que há em nós, essa luz, esse brilho, essa dinâmica, essa intensidade, esses carismas, virtudes, esse dínamos de luz, de dinâmica, esse entusiasmo que significa cheios de Deus, cheios da misericórdia de Deus, para vivermos e celebrarmos o seu amor, a sua infinita misericórdia por cada um de nós. E a palavra de Deus para todos nós neste dia é o Salmo 119, o versículo 1. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vive conforme a lei do Senhor. A palavra de Deus hoje vem nos dizer que como são felizes as pessoas que vivem a palavra de Deus, que andam nos caminhos de Deus, que andam vivendo, observando os seus mandamentos, as suas leis, as suas diretrizes, os seus mandatos, a sua constituição, as suas bem-aventuranças manifestada em Jesus Cristo, nosso libertador, o nosso Salvador. Viver a justiça de Deus é viver a palavra de Deus, como Jesus viveu em atos, em palavras, entre a coerência de fé e vida. Hoje o mundo clama, o mundo espera por pessoas que vivenciam a palavra de Deus, que realmente tenham essa coerência entre fé e vida, entre a vida e a fé e a vida. Não deve ter distanciamento, mas deve ter uma conexão profunda com esse Deus que é misericórdia, com esse Deus que é amor, que é liberdade, que é perdão, que é caridade, fraternidade, que é cuidado com o outro. Como são felizes aqueles que renunciam, que negam o mundo, que negam os prazeres do mundano, que negam os poderes do mundo, os status, o possuir, o orgulho, a soberba, os cargos besteiras, às vezes que a política oferece, os gestores, e a pessoa usa de má fé para perseguir, para massacrar, para destruir, para tirar a luz, o brilho do outro. Nada disso vale nada. Nada disso vale a pena, porque você está condenando a sua alma, está condenando o seu espírito à escravidão eterna do pecado e ao fogo abrasador no final dos tempos, no inferno, como diz as pessoas. Você está se condenando porque uma mangueira não pode produzir uva, assim como a macieira não pode produzir bananas. Nós que somos cristãos batizados, temos que produzir bons frutos, frutos de salvação, de misericórdia, de libertação, de cura, de perdão, de acolhimento e de transformação das pessoas, de cuidar para que o outro tenha vida, de cuidar para que o outro cresça e apareça e desenvolva os seus potenciais, que desenvolva a sua luz que Deus colocou nele, que colocou em cada um de nós, esse brilho, essa inteligência. Como são felizes, como são irrepreensíveis aqueles que estão a serviço de Deus, que estão a serviço da misericórdia, do amor e da caridade, da fraternidade, que estão a serviço do verdadeiro evangelho que salva, que liberta, que cura e que nos liberta de todos os males, de todas as correntes, de todas as cadeias, de todas as prisões. E às vezes muitas pessoas se prendem numa posição social, num status, às vezes R$280, R$300 de gratificação, e saem humilhando, massacrando, perseguindo, humilhando, derrubando o outro, derrubando, marginalizando, discriminando. É tão passageiro, é tão pouco perder a sua salvação por causa de meniscaria, por causa de miserabilidade, por causa de um pouco de cargo, por causa de R$280. Que coisa feia, que coisa irrisória. Nós devemos rir, mangar, como diz o povo, dessas coisas tão miseráveis
que o ser humano manifesta, porque tem um cargozinho de diretor, de coordenador, de chefe, de diretor de departamento, às vezes de secretário, às vezes de babão de um político, de um prefeito, de um vereador, de um deputado. Nada disso vale diante da nossa salvação. Nada disso vale diante da eternidade que Deus tem para nos dar, que Deus tem para nos oferecer gratuitamente, e a gente vai destruir a imagem e semelhança do outro, que tem de Deus no outro. Nós devemos valorizar e fazer florescer e crescer junto conosco, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja manifestado. Mas como são felizes aqueles que vivem a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua força que ilumina cada um de nós. Porque eu já fui muita vítima da perseguição, da calúnia, da inveja, por diretores, por coordenadores, por secretários, por diretor de departamento, por assessores. Que pequeno! Hoje eu faço rir de tudo isso, porque Deus é maior, Deus é misericordioso, e bendito seja o nome do Senhor por tudo que me foi negado, por tudo que me foi tirado, porque eu tenho de Deus o tudo. Quando eu não tenho nada deste mundo, é porque eu tenho tudo de Deus. Já nos ensinou São João da Cruz, o doutor do tudo e do nada. Já nos ensinou São Francisco de Assis, Santa Clara de Assis. Bendito seja o nome do Senhor, que fez o céu e a terra e o mar, que fez o nada para do nada nós termos tudo de sua misericórdia, do seu amor, da sua infinita bondade. Obrigado, Senhor Deus, pela tua misericórdia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.